Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Está conosco Tânia Lorenzon Gaip e Jair Lorenzon. Eles vão relatar um pouco dos 50 anos. Tânia, você veio para Água Boa menina, mas você lembra de toda a movimentação, a mudança no sul, os planos da família toda? Em primeiro lugar, boa tarde, Inácio. Em nome da família, eu estou aqui agradecendo vocês pela oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da história nossa, da chegada aqui em Água Boa, dos 50 anos de Água Boa. É uma história da família e também do município. Uma história da família e do município. A gente chegou aqui, saiu do sul no dia 17 de setembro e chegamos aqui dia 24 de setembro. A gente demorou 7 dias por a minha mãe ficar doente e tivemos que parar o caminhão da mudança em Minas Gerais. A minha mãe ficou internada por acho que 3 ou 4 dias e daí a gente seguiu para Água Boa. Chegamos aqui dia 24 de setembro. Quando vocês chegaram aqui, o povoado estava surgindo, as primeiras casas, eram os primeiros moradores. Não deu um desespero, Tânia? Vocês vieram de uma cidade como Portela, que já era uma cidade grande na época? Olha, Inácio, nós chegamos aqui à noite. Aí, quando nós chegamos aqui, a gente viu uma plaquinha, Água Boa, escrita do lado da BR. Chegamos no posto, na época era o posto Paraná. E daí, chegamos no posto, e daí tinha o Antônio Gres, que recebeu nós com o caminhão da mudança. A gente chegou e foi pernoitar na casa do seu Balduino Gueles. Até que o José Apio desocupou a casa, que era da Conagro na época, e essa casa tinha só as paredes. E aí o caminhão da mudança, no outro dia de manhã, foi lá, a gente descarregou a mudança, colocou uma lona e descarregou a mudança. Ali que nós ficamos até, eu acho que foi uma semana que a gente tinha chegado, deu desespero, sim, Inácio. Minha mãe não estava bem ainda, e daí deu um temporal, rasgou a lona, e até que o meu pai e minha mãe tinham trazido farinha, para a gente, aqui não tinha, né? E daí molhou, sabe? Então deu um desespero, sim. Logo depois, você lembra do início, por exemplo, a família foi morar aonde, assim que as coisas foram andando? Sim. Aí foi construída uma casa, aqui na Avenida Araguaia, foi construída uma casa de madeira, aonde a gente foi morar daí. Aí uma casa já tinha telhado, parede, tinha o piso. Aí foi quando nós fomos morar nessa casa. E em seguida, a terra entrou nos planos? Sim, aí os meninos foram para a terra, para abrir o cerrado, foram trabalhar na lavoura. E nós ficamos aqui na cidade. A minha mãe ficou com nós pequena, e daí a gente foi conhecendo a cidade. Inácio, cada morador que chegava aqui na cidade, a gente ia receber. Então, sabe, cada mudança que chegava, cada caminhão que chegava, a gente ia receber. Então, a gente viu a Água Boa crescer. A gente ajudou a construir a Água Boa. Jair Lorenzon, vocês na lavoura encontraram qual situação? Mata fechada. Tudo mata fechada, Inácio. Não tinha nada aberto. Era só cerrado bruto mesmo. Quantos hectares? Era 400 hectares. Abriram uma boa parte para fazer o primeiro plantio? O primeiro plantio foi aberto, com muito sacrifício, mas nós éramos uma turma grande. Aí, além de abrir a nossa, nós fomos ajudar os vizinhos nossos também, eu, o Remy, a trabalhar para os outros, para nós dar uma mão para as outras pessoas também. Primeiro plantio deu certo ou não? Nada. A gente inexperiente, né? E a sorte é que naquela época tinha Proagro. Aí nós plantamos arroz, a nossa terra era muita areia, sabe? E não deu muito bem. Mas a partir dali a gente começou a melhorar e se entrosar, né? Na plantação de arroz foi. E depois, me parece que houve uma mudança mais tarde, a família, alguns já foram casando, saindo de casa, aliviando também a situação do seu Herculano. Quando nós viemos era só 2 casados, né? E tinha 2 sobrinhos.
Aí eu casei, o Remi casou, acho que foi o primeiro casamento na Água Boa, não lembro se foi o do Remi ou o meu. Eu acho que foi o meu casamento, o primeiro casamento em Água Boa. Que ano? Foi em 76. Aí eu lembro que era uma época de muita chuva, quando nós casamos, e nós casamos em Chavantina, porque aqui não tinha nada. Era o vigário lá, o padre, que fazia o casamento. Nós passamos o rio Aranhões numa pinguela com a água pelo joelho, o noivo e a noiva, e as testemunhas. Mas era tão difícil assim, até para casar. Era difícil demais, mas até que enfim alguém me aceitou, sabe? E depois, houve Serra Dourada também, onde alguns irmãos foram morar? Depois que nós viemos morar para cá, aí o Wilson pegou um lote de 400 hectares na Serra Dourada e o Dilton, mais velho, lá na Taba Azul. Lá pertinho onde que você vai na Serra do Roncador lá. Aí ele pegou mais um lote lá também. Aí fomos dividindo, né? Aí futuramente, depois, nós acabamos trocando o lote aqui por um divisa com aquele do Wilson na Serra Dourada. Aí ficou mais calma a coisa, né? Melhor para trabalhar. Jair, o seu pai herculano, por que ele resolveu mudar para o Mato Grosso? Olha, meu pai, eu tenho orgulho do meu pai, porque nós éramos uma família muito grande lá. Nós era bem situado lá. Inclusive, nós compramos uma terra do pessoal que veio para Canarana, um ano antes. E meu pai, depois do falecimento da minha irmã mais velha, a Terezinha, parece que ele deu uma queda, assim, ele falou, vamos embora. E surgiu essa oportunidade do Wilson vir. Aí nós fizemos uma reunião lá e o Wilson já daqui, ele comunicou, ó, podem começar a vender as coisas, que eu peguei a terra aqui. Ó. E nós começamos a vender. Mas não foi fácil não, meu filho. Você sair de Tenente Portela, um lugar onde você era acostumado, diversão, para você vir em cima de um caminhão, carregar a mudança e deixar um voo no meio do caminhão, e nós estávamos em 13 pessoas. Fazer uma viagem dessa hoje eu não faria. Era realmente a luta dos pioneiros. É a luta dos pioneiros. E chegar em Barra do Garças à noite e demoramos um dia inteiro para chegar aqui. Não tinha estrada. Chegamos, ficamos no posto Ipiranga lá. Toda a viagem nós parava, descarregava o fogão na viagem, fazia comida. É uma aventura, verdadeiros desbravadores que nós somos. E o meu pai ali sempre firme, sabe? Eu admiro ele, eu tenho orgulho do meu pai. Com qual idade seu pai mudou para Água Boa? Porque ele chegou ao centenário? Centenário, meu pai chegou a 101 anos. Eu não lembro com que idade que ele tinha, acho que 50 e poucos anos, né? Eu lembro que eu saí do quartel, e eu cheguei aqui com 19 anos de idade. E você chegar aqui e ver tudo esse cerrado aí, a cidade começando. Teve irmão meu que chorou, não vou falar o nome, mas chorou que queria voltar. Queria voltar. Aí nós começamos a montar um time de futebol, começou a chegar gente, e nós éramos uma galera animada, e começou a chegar menina, né? E a diversão nossa era lá, onde que é o Hotel do Olívio hoje. Tinha o bar do Seu Loures. Aí todo domingo de tarde tinha um matiné. E ali que nós se divertia. Aí quando nós começamos a arrumar namorada, né? Aí o nosso ponto era no Tangará. Lá no Tangará tinha um bar muito antigo. Aí nós saía daqui a fumar e tomar cerveja lá. Veja só. Mas agora, passados 50 anos, olhando para trás, a família Lorenzon cresceu. Daquele grupo de filhos vieram netos e até trinetos, toda a família encaminhada. Sim, foi uma benção muito grande. Por isso que todos da família, nós amávamos muito meu pai e minha mãe, sabe? Minha mãe foi muito cedo, deu câncer, e aí ficou meu pai. Aí todo ano nós fazíamos aquela festa do aniversário dele. Aí esses 4 sobrinhos meus, que ficou da minha irmã lá, um vinha todo ano para cá. E no centenário vieram todos eles. Então, foi uma coisa maravilhosa. Agora, meu pai, eu admiro ele. Sinto muita saudade dele hoje, mas ele foi um grande desbravador aqui na Água Boa. Ele trabalhava na Copercana, junto com a Tânia. A Tânia também, uma que começou, aqui é quando abriu a Copercana, a Tânia começou a trabalhar lá, e o meu pai também.
Então, uma aventura, você via a Água Boa crescer, você via a Água Boa se desenvolver. E eu tenho saudade dos nossos primeiros gestores, o Spentoff, o seu Irineu Spento, o Pedro Ros, o Germano depois, e assim foi, Salamone, que hoje não está mais aqui. Todos esses gestores, depois o Dr. Celso, Germano, o Maurão, o Mauricião, o Abdala, o seu Abdala, gente muito boa, gente que ajudou muito. Enfim, vocês tiveram assim um momento de muita luta, às vezes quase desespero, mas agora vocês viram com as próprias mãos o que vocês construíram, um futuro de Água Boa. Sim, hoje eu, por exemplo, hoje eu me sinto feliz, porque toda a nossa família que mora aqui em Água Boa, Serra Dourada, é bem situada. Está bem de situação, e todos com saúde, e é uma maravilha. Por exemplo, a Água Boa é uma cidade que... maravilha, né? E daí, quando tu começa a lembrar do que você passou, não tinha hospital, não tinha... uma pessoa que nós devemos lembrar muito é da Dona Irma. Alguma noite eu bati na janela dela para pedir remédio para as crianças, a Dona Irma e o seu Adelir. Pessoas que a Água Boa deviam homenagear, porque ela foi a primeira médica aqui. Ela tinha farmácia e ela atendia toda hora. Então, Água Boa hoje, se você olhar e você começar a lembrar como era a Água Boa, pensa bem, não chegar aqui só tinha as ruas. 2, 3 casas de madeira, da Conagro era, né? Aí, hoje, a Água Boa está nessa situação que está. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.